Pá, nós só temos uma vida, tanto quanto nós sabemos, e às vezes o pessoal vive muito numa de, pá, esta vida para jogar pelo seguro e depois para arriscar mesmo é seguir. Mas eu acho que o maior risco, na verdade, é nós arriscarmos a deixar a vida passar sem realmente a vivermos, sem realmente estarmos presentes entre nós, ir atrás daquilo que nos apaixona. Opá, eu fui curtir, fazer uma cena que é tubing. Basicamente tu e uma data de milhares de outras pessoas alugam uma boia e vão tipo sobem o rio, depois descem o rio na boia e tipo há bares tipo, de cada lado, esquerda. Pá, são umas cabanas basicamente e tu queres ir para um bar qualquer, acenas, tem lá um oceano com uma corda, com uma garrafa de água na ponta para fazer peso, lança-te, tu agarras e ele pesca-te basicamente, estás ali, pá, é muito fixe e nós fomos fazendo isto ao longo de várias horas. E quando eu cheguei à vila, pá, não tive a sensatez de ir jantar e continuei a curtir. Depois tive um blackout. És preso na Noruega ou em Portugal, mesmo que não te digam nada, tu chegas à prisão e tu percebes onde é que estás. Pá, era eu e 21 gajos do Laos e uma gaja numa cela aos berros, cela lá. Eu só achava que era alguém que tinha sido raptado também e estava a ser violado. Depois na minha paranoia havia lá um gajo que estava em conluio com os maus. Achei que tinha que ir neutralizar e dei-lhe um pontapé, o gajo acordou, toda a gente acordou e eu comecei a gritar Revolution, we can do it together. E o pessoal ficou assim a olhar para mim. Que eu sentei-me e disse, olha, desculpem, não digam aos gajos lá de fora, não quero ser para mim a morrer. E só que ia, alguém se levantou e sentou à minha frente e disse, olha, não vais morrer, estás na prisão. E eu obviamente fiquei muito aliviado. Foi, pá, na altura foi a pior experiência da minha vida. Eu fiz lá um amigo, o gajo adicionou-me no Facebook. Pá, recebi a notificação, passado para 2 meses, quer dizer que o gajo já tinha sido libertado. E o gajo precisava de US$ 100 para trazer o corpo do pai. Pá, eu queria ajudar o gajo, só que eu conheci na prisão. Não é exatamente assim um sítio onde tu conheces muita gente, não é? Mas pronto, eu consegui falar com um amigo meu lá oceano e o gajo foi se encontrar com este gajo e a história era verdade. Ele deu-lhe os US$ 100, depois apaguei-lhe. Pá, digo isto porque uma história que foi um bocado dura para mim, ter deixado de ser raptado, ter sido preso, tive que pagar à polícia um suborno qualquer, mas no final isso significou com que eu tivesse podido ajudar alguém que precisava. Portanto acabou por ter assim um lado mais positivo.